Olá! Este é o segundo vídeo de nossa série de conversas aqui do Coisa de Mulher com 5 episódios. Neste falamos sobre minhas 2 experiências cirúrgicas que foram a esterectomia parcial inicialmente e depois precisei voltar por conta de um adenocarcinoma no útero e no colo do útero. Além das formas e maneiras como as anfitriãs aqui do Coisa de Mulher se relacionam com a questão da religiosidade. Algumas informações estabelecidas pela ANS que a Andrea trouxe com muita acuidade, um pouquinho sobre a gestação da Andrea e sobre os cuidados que ela precisou ter com esse parto, com o parto do Murilo, por conta das demandas que ela estava vivendo no momento. E lá, no final do vídeo, eu revelo um resuminho do que estará no próximo episódio. Lembrando que, como eu disse na abertura do vídeo anterior, segundas-feiras são dias de publicação do Coisa de Mulher. Então, aproveita, se inscreva aqui no canal do Viva Vidas Vivas, ativa o sininho para vocês poderem acompanhar os próximos episódios que aparecerão por aqui e fiquem à vontade de conversar conosco a respeito dos temas que estamos abordando hoje aqui, os que já foram abordados e os que ainda virão, e os que vocês têm interesse. Fiquem muito abertas e liberadas para trocar com a gente informações que estão vendo e as que vocês querem que nós abordemos em algum momento. Aproveite o vídeo, espero que gostem. Até mais. Bom, então vamos começar falando das demandas, Então assim, a Andrea me perguntou se eu tenho todos os apetrechos e tal. Na verdade, eu já tinha essa ideia de construir algumas coisas, alguns registros para compartilhar com todos já há mais de 1 ano, quase 2 anos já. Tava no papel só. Tava na ideia, não tava nem no papel. Não tinha nem... Tava só na imaginação. Não tava nem fecundando. Imagina, ainda. Acho que já. Já? Semeado já estava. Mas aí nesse meio tempo eu descobri, meus problemas de saúde, e aí eu resolvi que... E nesse meio tempo, junto com o problema de saúde, eu fiz o lançamento do curso do livro Mulheres que Correm com os Lobos, com a minha outra parceira, que é a Simone. E a gente fez um grupo pequeno, não foi muito grande, mas isso demandou muito mesmo. A gente tinha encontros quinzenais e eu fazia um resumo do livro ilustrado para poder agregar mais conteúdo e mais informações para quem estava participando do curso. E é mais profundo, né, Rô? É mais profundo. Não é para todo mundo mesmo. Uma das demandas do livro da Clarissa, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, é que as pessoas, de modo geral, não conseguem ler. Não estão preparados ainda. Compra o livro, lê outro capítulo, fica à vontade. E não entende. Não, é a nossa gravação. E desiste do livro, Se não tem um trabalho de apoio, Como a Andrea usa muito essa palavra, de rede de apoio. Se não tem uma rede de apoio, esse livro é difícil de ser atravessado. Porque é justamente essa demanda, ele precisa ser atravessado. E eu acho que é a demanda do entendimento também, E do amparo, sabe? Não, estamos todas sofrendo junto por alguma questão ou outra que sugere ou que propõe a história, o conto ali do contexto. E aí isso demandou, além de ter que tocar o resto da vida, entrou essa atividade extra na rotina, que era preparar as aulas, preparar o material, As meninas ainda não andaram tanto quanto eu gostaria, Então eu ainda queria fazer um monte de outras coisas, mas o povo não deu conta do meu ritmo. E aí eu fui tirando o pé ao longo do ano, junto com o diagnóstico. Mas daí não te permitia ainda, secundariamente, esses outros projetos. Não cabia, Não cabia e eu não sabia, como que ia acontecer, porque a princípio eu tive a informação de que eu tinha miomas. E assim mesmo cavada essa informação, Eu sabia que tinha alguma coisa errada porque o fluxo sanguíneo aumentou muito, eu sempre fui muito regulada, a ponto de eu marcar minha menstruação na agenda. Nossa. Não, eu sabia, eram ciclos de 26 dias. Certinhos, que a partir das 12 horas de início do ciclo aí, que eu podia eventualmente ter uma dor de cabeça ou mais eventualmente ainda uma cólica. Então tava tudo mapeado já. Eu não tinha problemas, eu nunca tive problemas, eu não sofri como muitas mulheres eu sei que sofrem com essas demandas da menstruação.
Minha vida menstrual foi muito tranquila, eu não posso me queixar, mesmo, a vida inteira. E aí eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque eu percebo o meu corpo, eu sei, né? Eu sou muito atenta, né? Eu tenho essa percepção muito boa, eu acho. E aí eu fui na ginecologista, expliquei, falei e tal, ela mandou fazer os exames normais. De rotina, né? Começou a aumentar, eu no fim do ano, antes, né? No fim do ano retrasado, começou a aumentar. E aí eu marquei uma nova consulta com ela mandou de novo fazer os mesmos exames e vida que segue, e nada de diferente, eu percebendo que o negócio estava aumentando, né, que estava tendo uma demanda diferente. Antes disso, inclusive, umas curiosidades, né, em 2017, deixa eu ver, 19, 18, eu fui para Salvador, eu sei pelas viagens. Que nada. Vamos falar essa parte. Em 2017, acho que é 17, eu tive uma suspensão de menstruação. E aí eu pensei... Suprimiu. Ela começou a não chegar na agenda. Nossa, a agenda falhou. Na marcação, não, primeiro mês, segundo mês, achei que eu tinha que marcar errado, porque não era o corpo que estava falhando, era eu que eu... E aí em determinado momento eu me dei conta que talvez eu estivesse começando a entrar num processo de menopausa precoce, né? Porque era muito antes. E aí naquele primeiro momento aquilo me fez refletir, sabe, parar e pensar, porque eu não sou mãe, né? E aí eu falei, nossa, será que é isso mesmo? E agora, né? Se eu estiver entrando na menopausa precoce, tudo bem que estava claro, tá, mas agora não vai poder mesmo. Era só um plano, mas agora eu vou ter que seguir o plano, né? E aí isso eu lembro que me impactou por um pequeno período, nada muito grave, assim. E a conclusão é que era isso mesmo que eu queria. Tava tudo em ordem, né? Eu não tinha mesmo intenção de ser mãe, de fato, de um ser humaninho. E aí fiquei nessa oscilação, achando já mesmo que eu estava nesse processo de menopausa precoce. E aí logo em seguida eu fiz uma grande viagem para a Europa. Então eu fui para a Grécia, né? Andei a Grécia inteira, e quem me acompanhou recentemente no Japão, eu até fiz uma gravação e andei mais de 450 quilômetros a pé nessa viagem. Né, eu preciso até fazer uma edição, porque eu falei 450 mil é impossível, né? Não foi 450 mil quilômetros, pessoal. Não, foram quilômetros só. Tudo bem, você tá querendo ser uma maratonista aí, mas 1000 não. E aí eu andei muito, porque eu ando muito mesmo nas minhas viagens, e aí num determinado ponto eu fui pra... não vou lembrar o nome da cidade, mas eu fui pro Monte Olimpo, que é ali perto de Tebas, um pouquinho mais pra cima. E aí literalmente eu subi o Monte Olimpo, a montanha do Monte Olimpo, que né, supostamente pela antiguidade, pela antiguidade era onde os deuses moravam, né? Zeus, Afrodite, né? E aí eu fui lá, claro que eu vou no Monte Olimpo, né? E aí eu voltei brincando, porque eu subi e aí eu voltei menstruando. Cheguei lá e eu comecei a menstruar muito, de tanto esforço físico, naturalmente. E a partir do Monte Olimpo eu voltei a menstruar regularmente. Nossa, não foram os deuses. Literalmente. Foi o chamado dos deuses. Achei esse aspecto peculiar, né? Interessante. E aí, ok, a vida seguiu, achei que estava tudo ok mesmo, e aí depois começou a aumentar mais o fluxo. Foi a partir daí que eu vi que tinha mais alguma coisa diferente e tal, que eu comecei a fazer essas investigações. Na segunda vez que eu fui na gineco, que os exames não apresentaram diferença, né? Ela não mudou nenhuma estratégia e tal. Na segunda vez que eu fui, ela pediu a ultrassonografia. Até então nem isso ela tinha pedido.
Só pediu o exame de rotina. Só exames de rotina, mamografia, tal, e nada mais. Entre um exame e outro, a gente viu que já tinha aumentado. E aí ela ainda falou, não, mas eu te dei remédio. Eu, claro que não. Claro que não me deu remédio. Se eu tivesse supostamente tomado o remédio, a gente teria controlado o crescimento dos miomas. E não, eu tenho o hábito de gravar as minhas consultas. Não porque eu quero usar isso contra médicos, é porque eu não quero perder nada. Talvez naquele momento ali é tão corrido e a gente não presta atenção em todos os pontos. E é tudo mesmo tão corrido, eles têm tantas pessoas para atender que não dá para ficar batendo papo com o médico, né? Não é para ficar mesmo batendo papo com o médico. E aí, não, ela não me prescreveu mesmo remédio algum. Talvez ela tenha até marcado lá que ela tinha prescrito, mas não, para mim ela não passou. Nessa incompatibilidade de informações, eu tenho uma dificuldade quando eu pego mentiras, né? Ou equívocos. Inverdades. Eu descredibilizo, né, a pessoa, eu tenho essa tendência, né? Então, aí, a partir de então, eu passo a questionar e a checar tudo, porque eu perco a confiança. E aí, eu resolvi ir num postinho público da cidade, perto daqui da minha casa. Estava indo pelo convênio. Consegui rapidamente até uma consulta aqui pertinho, a gente foi lá, ela fez uma conversa, também não me examinou, também não me tocou, e pediu os exames, né, de ultrassonografia, uns exames que mais que tem ultrassonografia, ela pediu um outro lá, ultrassom. E a comparação entre uma ultrassonografia e a outra ultrassonografia do público, né, do convênio e a pública, já havia aumentado 40% do tamanho dos miomas. E aí, nesse meio tempo, eu também já tinha marcado de novo consulta com a primeira ginecologista do convênio, mas o convênio é aquela história, então tem épocas do ano que fica ainda piores e só tinha para, 3 meses depois. Voltei lá e aí já voltei com as 2 ultrassonografias, com essa diferença, ela pediu uma terceira e já tinha dobrado. Caramba, então foi muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E aí já não tinha mesmo mais o que fazer, ali já encaminhou pro Marcel, inclusive, que é o cirurgião. Na verdade não foi pro Marcel, encaminhou pro cirurgião, eu tentei até com o Mohamed, mas ele não tinha, e acabou caindo com o Marcel, e foi ótimo, nenhum problema. E são médicos daqui da cidade. Fomos para a cirurgia no meio do ano, isso a gente definiu lá em março, né? A cirurgia só marcou para junho. Foi 20. 21. 22. Né? Todo esse processo foi... a primeira cirurgia foi 20. Grécia foi 19. Grécia foi 2019, no fim de 2019. É que logo em seguida eu viajei de novo. Você é um... Eu fui para os Estados Unidos, em vídeo, um pouco antes da pandemia eu estava nos Estados Unidos, mas foi em 19, então que 17 eu acho que eu fui para a Espanha. Eu gosto de viajar, gente. Sempre que eu posso eu viajo mesmo. Tá certa. Mas Grécia foi 19, então fim de 19, quando eu voltei menstruando, aí entrou a pandemia em 2020. Passei o ano de 2020 todo, começou o processo de oscilação entre fim de 20 e início de 21, começou a aumentar o fluxo em 21 e esse processo médico todo em 22. Processo todo a partir de 22. Aí fizemos a cirurgia em junho de 2022, removemos o útero, que é uma esterectomia parcial. E aí não tinha como só remover os miomas? Não tinha mais, porque já estava muito grande. Tá. Não tinha alternativa. Eu lembro que o Marcelo falou assim, você não quer tirar o útero? Eu falei, não, tudo bem, eu não quero ter filhos, tá tudo em ordem. Só tem essa é a alternativa, então eu vou fazer. E é um direito nosso saber quais são as alternativas. Mas não tinha mesmo, ele foi muito claro, não tinha mais como, porque já estava muito grande. Talvez se no começo tivesse ido, talvez teria tido chance. Então, mas aí que tá, é que a história não para aí, né? E também a questão do seguinte, realmente, se você tivesse tomado o hormônio lá no início e ele tivesse reduzido, talvez a cirurgia poderia ter sido só a retirada do mioma e não a retirada do útero, né? Mas enfim. Então, é que a gente não tem mais como saber, né? Se isso evitaria o diagnóstico seguinte. A parte 2, né? Porque depois que a gente fez a esterectomia parcial, mandou o material recolhido para análise, para fazer biópsia.
E é impressionante, porque daí as coisas todas encaixaram de maneira muito rápidas, assim, a ponto de eu conseguir fazer os exames, marcar os retornos com os médicos, e tudo fluiu de uma maneira muito maravilhosa, assim, eu tenho só que agradecer, né, porque tudo encaixou direitinho a partir de então, e tipo, tinha que ser mesmo, né, o que você fala, era pra acontecer dessa maneira. E aí, nessa biópsia, para surpresa de todos, Marcel olhou assim, tadinho. Inconformado. Ele deu aqui um adenocarcinoma. Então, deu um negócio aqui. E aí, adenocarcinoma, para quem não sabe, é câncer que estava na película que reveste o útero. Então, eu não sei por que aumentou o fluxo, já não eram os miomas. Os miomas, na verdade, pelo que a gente entende, né, superficialmente, os miomas só aumentaram tanto porque já tinha o câncer crescendo dentro da película, né, que reveste o útero. O fluxo sanguíneo só aumentou e eu sentia, sabe, uma coisa importante que era uma das minhas demandas com os médicos, inclusive antes do fluxo sanguíneo intenso, era um líquidozinho que saía, sabe, uma espécie de um correntinho que não tinha cheiro, não tinha cor, era transparente, e eu falava, pesquisava, cheguei numa das consultas com essa médica, que eu nem vou citar o nome. Não vale nem a pena. Cheguei, olha, com todo respeito, sem querer invadir a sua área, né? Será que não é a glândula de Secchi que está desregulada? Porque é uma glândula do orgasmo. É a glândula do orgasmo. E eu pesquisei, né? Porque eu começo... Deu um Google. Muito mais do que um. E aí existem algumas disfunções que promove esse líquido do orgasmo que sai quando a gente está tendo relações sexuais ou quando estamos nos masturbando e tem aquela dinâmica, aquela estimulação. Existem algumas patologias que criam uma disfunção nessa glândula e ela fica eliminando, secretando esse líquido o tempo todo. E aí ela assim, não... Dona da verdade, né? E não era mesmo, né? Até nem era mesmo. Mas isso continuou. Tinha esse fator importante e significativo. Então, assim, os miomas talvez pudessem ter sido contidos, mas talvez se a gente conseguisse conter os miomas, a gente não detectaria o problema maior que provavelmente já estava ali estimulando eles, né? Que era o câncer. O câncer tem esse fator também de secretar um líquido, né? Um material que ele também faz esse processo. Pelo menos ali na região do útero, até onde eu pesquisei. Não sou especialista, mas até onde eu pesquisei tem essa possibilidade. Então aquela secreção não era da glândula de Secchi, mas sim já do câncer, provavelmente. E aí o Marcel assustou, que é o nosso médico em comum, inclusive. E aí ele falou, bom, a gente, né, agora não é comigo, vou te encaminhar para o setor de oncologia. E eu perguntei quem ele indicava, ele falou, todos são ótimos, eles não indicam, quase sempre eles não indicam. E aí eu saí de lá já com a carta de recomendação do Marcel e já fui para o setor de oncologia que é atravessando a rua aqui na nossa cidade, a gente mora em Jundiaí. E aí eu lembro que passa, né, um filme, cara, não acredito. Né? Sai anestesiado, né, assim. Não acredito. E assim, a biópsia eu peguei minutos antes da consulta com o Marcel. E eu fui ler e falei, adenocarcinoma não. Você entra naquele processo de negação, né? Carcinoma. O adeno você não tem tanta objeção contra ele, né? Não é nem objeção. Não é comum, né, a gente ler adeno. O carcinoma a gente sabe que é câncer. Quase sempre, a maioria das pessoas sabe que carcinoma é câncer. Mas o adeno criou uma possibilidade de equívoco. Não é. De negação ali inicial. Mas chegou lá, o Marcel confirmou e tal, e aí a gente entra naquela demanda. Cara, é câncer. E agora? E agora? E agora? É câncer. E aí eu lembro que eu descia, é uma ladeirinha, assim, o setor de oncologia, e eu sou muito brincalhona com todos, e comigo também. Eu tenho, não é diferente. Eu tenho um humor muito presente na minha vida, né? Na maneira como eu ajo, inclusive comigo. E aí eu desci a ladeirinha e eu comecei a me auto-ouvir a musiquinha. Tan, 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 tan. De desenho animado, sabe?
falei, ai, para, nem é pra tanto. Você tá exagerando. Fui lá, fiz todos, né, o que tinha que ser feito, vamos ser pragmáticos, tá? Voltando lá no Marcel, na hora que ele fala adenocarcinoma, né, e eu lembro, eu tenho isso gravado, não é uma imaginação minha, eu lembro, ele fala, adenocarcinoma, tal, e agora, o que a gente faz? E vamos. Né, vai, para, não chora, vai, me conta. Ao contrário. Vai, continua, e agora, o que é pra fazer? E o Marcel é um fofo, esse médico. Inclusive, até essa amiga que eu comentei, que é a Danila, ela fez os 2 partos dela com ele. E aí ela me indicou, quando eu fiquei grávida, eu comecei a passar com ele. E ele é super zen, né? Ele é super... E ele sofre de doença de Crohn, né? Então, assim, ele se compadece muito com a dor humana, assim, do ser humano, porque ele tem uma doença que é extremamente difícil a convivência, né? Sim. É autoimune, não tem cura. Não tem cura, tem que cuidar. E aí eu lembro que eu já descobri, eu já tava com certo... A minha gravidez já tava bem avançadinha, já tava entrando no 4º, 5º mês ali, né? Já tava com bastante semanas quando eu descobri que eu tava grávida. E aí eu cheguei no consultório dele, desesperada, porque eu tenho um problema na coluna, hernia de disco, eu morria de medo de sentir dor, né? Na hora do parto. E eu nem queria engravidar quando eu engravidei, né? Nunca não era o plano. Não era o plano, não, assim, lógico, né? Um dia ser mãe, ok, mas planejar, eu não havia planejado ainda. Então, pra mim, foi uma surpresa. E aí, eu fiz, acho que igual você, Rô. Já estamos aqui, vai ter que sair o neném, então vamos lá, né? Aí eu passei com ele, eu cheguei no consultório e já falando assim, doutora, eu tenho hernia de disco, eu não vou fazer parto normal. Eu me recuso a fazer um parto normal. Ele olhou pra minha cara assim, calmamente. Oi, tudo bem? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. E aí eu jogo de realidade. Eu não falo de parto. Eu me recuso a falar de parto com você. Só vamos falar de parto quando você estiver com 7, 8 meses. E eu sei de lá, tipo assim, tá bom, não vamos falar de parto, não vamos falar de parto. Mas ele foi um fofo durante minha gravidez toda. Assim, até no último dia... Quando realmente pôde falar de parto, no 8º mês, que eu falei que eu queria cesárea, ele falou que ia fazer minha cesárea, tudo certinho. E na última consulta mesmo, quando eu fui, o Fábio não pôde nem ir comigo ainda, eu fui sozinho, fui dirigindo, né? Com a barriga daquele tamanho, nem conseguia mais virar o volante. Aí ele falou assim, a senhora está sozinha? Eu falei, tô. Não fala pra mim que você veio dirigindo. Eu falei, eu vim? Como que eu ia fazer pra vir, né? Pelo amor de Deus, menina, você vai ganhar bebê. E eu acho que a última consulta era uma 4ª e ia ganhar bebê no sábado. Nossa, André. Você veio dirigindo, cadê seu marido? Eu falei, não, a gente vai se ver daqui a pouco. E deu uma enganadinha assim, mas ele é super preocupado, super fofo. Eu acho que eu me identifiquei muito com ele, porque realmente quando eu fui com essa preocupação da minha coluna pra ele, porque foi um episódio muito traumático pra mim, a minha dor, as dores que eu sentia, ele teve empatia. Assim, difícil você ter um médico que sente a empatia da sua dor, que deixa você, assim, desabafar tudo que você já viveu, que deixa você falar o modo como você se sente melhor, já não vem com aquele protocolo inicial, assim, né? E eu me senti essa empatia da parte dele, assim. Então, pra mim, se eu tivesse outros filhos, não é o caso, mas eu certamente optaria por ele, assim, pela forma empática que ele tem pela pessoa, sabe? Ele é muito acolhedor mesmo, né? Ele é muito acolhedor. O Marcel, a gente fala da maternagem, né? Os homens também exercem a maternagem, né? Essa dinâmica do Marcel é acolhimento, é um dos aspectos da maternagem, independente de ser mãe de fato. Exatamente. O contexto é justamente esse. Bom, gente, então assim, em junho a gente fez a cirurgia primeira, retimoramos o útero, deu o adenocarcinoma, diagnóstico de dar sequência ao processo de oncológico, né? Só tinha consulta para 1 mês depois. Aí nesse meio tempo não contei para a família, porque eu tava esperando, Rô? Eu não tinha, né, ainda as informações, eu só ia começar a ter alguma informação depois que eu passasse pelas médicas e fizesse os primeiros exames. Então eu só contei para ele, sei lá, 1 mês e meio depois. E na sua família tinha algum caso assim já? Olha, não detectado, mas a gente suspeita que as avós, né? Mas não que a gente tenha detectado. Suspeita sim, suspeita mesmo, nem era de útero. Mas a minha mãe sempre teve. Minha mãe também fez esterectomia, parcial também.
Então, antigamente, acho que hoje nem usa mais, mas antigamente queimava na ferida dentro do útero. Né? Hoje eu acho que esse procedimento não é mais tido, pelo menos eu não tenho mais notícia desse tipo de procedimento. Então, assim, minha mãe tinha miomas, né? Tenho primas que também tem problemas ginecológicos. Fiz todo esse procedimento de exames e tal. Quando a gente voltou deixamos já, né? Passei com a oncologista, que já me encaminhou para a cirurgiã, que é a Margarete e a Luana, que são excelentes. A Luana é a oncologista que me acompanha, a Margarete é a cirurgiã que continua me acompanhando. E aí já tinha passado pelas duas, já tinham me explicado quais eram os procedimentos, pelas indicações que estavam lá, eu questionando as médicas se havia mesmo necessidade de fazer cirurgia, né, porque uma delas levantou a possibilidade de fazer radioterapia local, né, local no colo do útero, porque na indicação que tinha da biópsia, é que era muito incipiente, sabe? Ainda tinha uma informação lá, que eu e o Marcelo questionamos, tal, que tinha uma observação que não havia material suficiente. E aí a gente chegou lá, eu perguntei, como não havia material? Tinha um útero inteiro, o que mais precisava? Que mais material faltava? E aí, na verdade, ele me explicou que não tinha material suficiente, não porque eles mandaram pedaços só do útero, é porque era muito recente. Então foi tudo muito certinho, as coisas tudo aconteceram de maneira muito boas para mim, eu não posso me queixar. Muito precocemente foi detectado, e por isso que eu já estou aqui bem, né, e tocando a vida. Quando saiu todos os resultados, porque a ideia era fazer não tinha como só fazer, a oncologista levantou essa possibilidade. Quando eu já fui falar com a médica cirurgiã, me deu uma tranquilidade ainda maior, porque quando eu cheguei lá, a Margarete já sabia de mim, porque a Luana já havia conversado com ela, inclusive sobre a possibilidade, porque eu estava resistente de voltar para a cirurgia, porque para a vida, né? A gente começou falando por que eu não tinha feito esses projetos antes, porque você para a vida, você toca minimamente ali os contextos, porque você vai ter que parar e ficar um tempo de recuperação, né, 1 mês e meio, né, literalmente de recuperação, para as coisas começarem a andar de maneira mais normal, né, que a gente está acostumado a tocar a vida. E aí, de novo, você tem esse diagnóstico, você nem sabe quais são os procedimentos, porque quando chega para falar com a cirurgiã, a indicação era fazer, a Luana já tinha falado, a oncologista, o protocolo médico era fazer, né, a remoção dos outros elementos que ainda não haviam sido tirados. E pela característica do que era grau 1, eu acho que é o primeiro lá, que é o mais levinho. Se eu não estiver falando algum equívoco, depois eu corrijo aí, mas acho que é invertido, né? Era grau 4 tá pior, grau 1 é o mais novinho. E aí a recomendação era remover todos, né? Ovários, trompas, colo do útero, gânglios ali na região, fazer biópsias de tudo isso. E a indicação era não precisaria fazer a quimioterapia pela classificação do meu adenocarcinoma, mas eu teria que fazer radioterapia. O protocolo, né, os próximos passos a partir dessa conversa seria essa. E aí o que estava só esperando era fazer todos os exames de sangue, fazer ressonância, tomografia, um monte de exame, cada qual, né, nos seus dias lá. E aí, quando você tem indicação de câncer, as agendas ficam mais próximas, porque eles aproximam, porque tem a característica de urgência, né, ali, então as coisas acabaram andando. E aí tudo colabora, sabe? Então você chega lá para fazer a marcação, olha, só tem para daqui um mês. Eu falei, não, como assim mês que vem? Eu preciso fazer logo, né? Olha, se você voltar lá com a médica colocar que é urgente, né, a gente consegue falar aqui com a gerente e fazer esse procedimento. E aí, a Rosângela é muito ativa. Flui que é uma beleza. Rápido. Dali mesmo já voltei lá, ela ainda sabia que a Margarete ainda estava lá. Falei, olha, Margarete, é o seguinte, eles só vão conseguir antecipar, se não é só para daqui 1 mês e meio, se você escrever urgente, com a tua letra. É só... essas coisas. Urgente. É o que ela fez, topa, vai lá. Fui lá, a moça falou com a gerente e aí a gente conseguiu marcar para aquela semana. Gente, absurdo, né? É um absurdo mesmo, é um absurdo. Mas enfim, eu fui beneficiada por esse absurdo e ok, vamos embora, paciência, lamento. Lamento, inclusive, porque nem todo mundo tem, a maioria das pessoas não tem essa iniciativa que a Rosângela tem na vida.
Você sabe que uma curiosidade, a minha mãe falou uma coisa muito, muito interessante que eu ainda não havia me dado conta, por um monte de outras questões. E a gente estava falando de alguma outra questão lá, e aí ela falou que você nunca desiste. Você nunca aceita o primeiro não. E eu falo isso para os meus clientes, né? Que, gente, a gente já tem um não. 50% a gente já perdeu. Mas 50% a gente pode conseguir. Então, tenta. E aí minha mãe me alertou que nem esses 50% eu respeito. Só para deixar claro, você não respeita. Eu nunca desisto no primeiro não. Eu já tenho não. Mas se me der um não, eu vou tentar mais um pouquinho. Mas nem todo mundo é assim. Então, assim, que bom que eu sou assim, que bom que eu tenho a oportunidade, inclusive agora, de compartilhar isso com vocês, para incentivar. Não aceite o primeiro não, porque às vezes por bobagens, e não estamos falando só de coisas complexas. Não. Na Outras vida, coisas podem ser adiadas e ter a resposta que você não está esperando por falta de insistência, né? Não, mas não é só de coisas urgentes como essa médica, sabe? Às vezes de, sei lá, uma fruta que não está aqui exposta na gôndola, mas será que não tem lá dentro? Você não pode olhar, por favor? Sabe, não desiste só porque não está ali na obviedade, na facilidade do que tiver no script, né? Participe, atue na própria vida, né? Eu acho que essa é uma das minhas recomendações, se é que eu posso falar assim. Mas falando sobre essa questão, principalmente do plano de saúde, e uma coisa que muita gente não sabe, né? As consultas e determinados tratamentos têm um tempo correto para acontecer, até por aprovação da ANS. Então, determinados tipos de consulta são X dias para demorar uma consulta para você no convênio médico. Então, eu preciso de um clínico geral. Só tem para daqui 20 dias. Não. É lei e é seu direito ter uma consulta por, acho que são 3 dias úteis. Demais, então entra lá no site da ANS para você ver. Demais especialidades, como ginecologista, cardiologista, esses que são mais requisitados, são 14 dias úteis. Então, assim, só tem pra mês que vem. Não, eu quero uma consulta. Aí, o que o plano faz? Fala assim pra você, então a senhora quer abrir o protocolo? Eu quero abrir o protocolo e eu quero a consulta. Então, dentro de 14 dias, desde que você não escolha o médico, eles são obrigados a te dar essa consulta. Então, é uma coisa que muita gente não sabe. Às vezes, você liga no convênio, que você tá pagando um absurdo pelo convênio, e você fala, não, só vou ter a consulta com o médico daqui 3 meses. Não, eu me recuso. Eu me recuso e falo, não, eu quero... A lei são 14 dias. Da mesma forma que os exames também. Ressonância, ultrassom, todos têm uma data. Tá lá no site da ANS, pesquisem, que é nosso direito. E eles se valem dessa desinformação e dessa pouca iniciativa da maioria das pessoas para poder empurrar com a barriga mesmo, né? Mesmo. Então, assim, estejam atentos, sejam atuantes, pesquise, dá trabalho fazer o protocolo, eventualmente dá, mas, gente, né, a vida de vocês, a vida de vocês não é só questão de saúde, é a vida de vocês, então vivam vidas vivas. Né? Olha o trava-língua. Sejam protagonistas. Bom, gente, aí tem kiwi, tem tudo aqui. Gente, uma salada de fruta completa. Não é? Fomos para a segunda cirurgia no final de outubro, quase dia de Halloween. Sou bruxinha mesmo, tá tudo certo. Teve um ano que você passou Halloween lá em Salem, né? Nossa, gente, olha só, chique. Salem ela foi passar Halloween, eu lembro das fotos. Adoro mesmo. Acho que foi em 15 que eu fui, 2015. Maravilhoso. Segunda cirurgia. Mas eu acho que eu ia falar alguma outra coisa antes que também era importante. E aí... era importante. Lembrei. Antes disso, né, a gente busca de verdade, né? Hoje eu gosto de me autodenominar como ecumênica, como uma pessoa de livre pensamento na questão da religiosidade, inclusive. Eu nasci em família católica, fiz crisma, primeira comunhão, fiz todos os procedimentos que a Igreja Católica professa, né? Fiz todos esses ritos e eu acho ótimo, acho que é importante fazer. Paralelo,
minha família também sempre teve o pezinho nas religiões de matriz africana, né? Espiritismo na linha kardecista, mas também sempre ali com o pezinho na matriz africana. E por muitos anos eu fui atuante no meio espírita, né? Então eu estudei, eu sou nerd em tudo que eu faço. Estudava, ia fazer curso, palestra, né? Batia carteirinha, li 500 livros, tá? Fui para introduzir uma biblioteca itinerante uma vez de livros de espíritas. Enfim, eu sou muito intensa e participativa das coisas que eu me proponho. Mas hoje eu não me defino mais como espírita, nada contra, mas não me cabe mais, não me é mais suficiente. Se identifica mais. Não, até me identifico, mas não apenas. Entendi. Né? Eu tenho eu gosto dessa liberdade, né? Algumas pessoas poderiam me acusar de ficar em cima do muro, e muito pelo contrário, eu desço, volto pro muro, desço pro outro muro. Eu gosto dessa flexibilidade, sabe? Se eu tô a fim de ir numa missa católica, eu vou lá. Nem tudo que o padre fala me casa, eu me identifico hoje ainda, mas eu respeito e ok, faz o seu processo e aí tá você absorve aquilo que você acha que tá pra tudo você. certo. Quando eu quero ir numa palestra espírita eu vou, quando eu quero ir no templo budista eu vou, e eu acho que essa liberdade pra mim me cabe e é tranquilo. Dito isto, diante desse diagnóstico, né, minha família encontrou recentemente um núcleo espírita em Itatiba, acho que é Itatiba ali, que tem cirurgias espirituais. Então, nesse meio tempo, eu fui fazer uma cirurgia espiritual. Menos de um mês depois da primeira cirurgia, eu fui para esse atendimento espiritual. E eu acho que foi fundamental, sabe? Eu comentei com o André, falei, não, até cirurgia espiritual eu fiz, faria de novo, porque eu acho de verdade, independente da crença de quem estiver assistindo agora aqui, me fez bem. Eu acredito que isso, de alguma maneira, mesmo que seja no inconsciente, psicologicamente influência, não importa, é um meio que usa, então o recurso está posto, usem, o recurso está lá, usa. Você não vai agredir ninguém, não vai lesar ninguém, usa o recurso. Acho que é importante, acho que é fundamental. E eu fiz o processo, e, veja, fui lá, fiz a cirurgia espiritual, mas toda a parte pragmática da vida, né, tal, continuei, né, todos os exames, todas as consultas, segui o roteiro das cirurgias e tá tudo certo. Eu acho que isso é importante deixar bem claro. Não abandonou o tratamento. De maneira nenhuma. Né? Complementar, é exatamente isso, André. E fomos para a segunda cirurgia, removemos todos os procedimentos e tal, e aí quando sai todas as biópsias, os materiais, os novos materiais recolhidos na cirurgia, foi uma cirurgia ainda maior, né, muito mais intensa, com uma repercussão ainda de recuperação que demandou ainda mais do que a primeira, até porque ainda não tinha sido cicatrizada a primeira cirurgia. Mas todos os materiais que foram coletados não deu mais nenhuma informação de nenhum adenocarcinoma de câncer em lugar nenhum. Então, assim, creio ou não creio, na primeira tudo bem que tinha pouco material, ainda não era totalmente conclusivo, mas tinha uma informação de adenocarcinoma. Quando vai lá e faz a cirurgia, remove tudo, não tem mais, ué, onde é que foi? Né? Enfim, só para vocês pensarem e refletirem a respeito. Fica com essa informação e resolva o que faz com ela. E tudo bem ter feito a cirurgia, fazia parte do script, vamos jogar o jogo, sabe? Nenhuma queixa sobre essa demanda também. E para encurtar a história, porque eu já falei um monte, né? Depois a gente pode complementar isso com informações, inclusive, que a Andrea trouxe de regras da ANS e tudo mais. Acho que é bacana a gente colocar lá. Não precisei fazer nem a radioterapia mais. A princípio eu estava liberada. Fiquei 2 meses. A recomendação era fazer os exames novamente. No final do ano eu refiz os exames, deu uma ulceração, apareceu 2 manchinhas lá que a gente precisaria acompanhar para ver se
tinha mais alguma coisa que ainda não havia sido detectada, ou se tinha alguma repercussão da cirurgia. Ficamos ali apreensivos. Nesse meio tempo eu já estava liberada pelas médicas, eu já tinha marcado viagem, que foi quando eu fui para o Japão, para Havaí, para o Japão. Como eu falei num dos últimos vídeos que eu falo sobre o status, né, da saúde, não tinha o que fazer, tinha que aguardar. Tinha que esperar mesmo, né? Vida que segue, né? Tocando todos os outros projetos, todas as outras iniciativas, tocando a vida. Fui viajar, voltei, refiz os exames e ainda, como eu mencionei, ainda as manchas estão aqui, mas elas regrediram 50% e o corpo está se havendo com ela, então tudo indica que é só mesmo resquício da cirurgia. Os indicadores estão ainda com uma certa oscilação, mas está muito menor, está todas nas escalas aceitáveis de saúde, saudável. E a recomendação agora é para daqui 1 mês e meio refazer os exames novamente, e a gente vê em que pé está, e o corpo está dando conta desse processo. Enfim, eu estou ótima, mais plena e viva do que nunca. 300 mil novos projetos, né, Rô? 300 mil novos projetos, ainda tem coisas para serem lançadas. Estou aqui com a minha amiga em casa aqui, a gente fazendo esse tricô maravilhoso aqui. Tá maravilhoso essa vida, não tem queijo, tá lindo. Né? Eu fui, né, nessa última viagem eu fui trabalhando, que foi uma coisa diferente que eu adorei. Então hoje, 1 mês depois, faz 1 mês que eu voltei de viagem, 1 mês e um pouquinho, eu já tô pronta para viajar de novo. Só isso, gente. Menos financeiramente. Isso ainda demanda um pouco mais de ajuste e tal. Mas antigamente eu ficava um tempo até ter vontade de viajar de novo, porque cansa, né? Tem um monte de coisa. Mas agora já conseguiu conciliar. Eu consigo viajar trabalhando, vamos viajar trabalhando. Então daqui a pouquinho eu tô zarpando de novo, se Deus quiser. Vai sim, se Deus quiser. Ele quer. Ele quer e tá providenciando para que tudo aconteça, não né? É verdade. Basta acreditar. Isso é assim. E fazer, né? Eu acho que a gente usa eu uso esse Deus que raramente saiu, escapou ao ato falho quase, porque eu acho que ele não é dele. Eu costumo falar assim, Deus quer, mas você tem que fazer a sua parte. Não põe, cara, ele tem mais coisa pra fazer. Você sabe que eu mandei para algumas pessoas o vídeo, tá? Até para estimular as pessoas a seguirem, tal. Então, clientes e amigos meus antigos de São Paulo. E aí um deles me respondeu ontem, falou, não sabia que você estava assim, assada, tal. E ele também tem uma demanda espiritualista, assim. Ele até me perguntou, olha, seu nome completo é Rosângela Corrêa, porque certamente ele já vai me pôr na corrente de oração. Ótimo, ótimo. E aí eu respondo pra ele e tal, né, converso um pouco ali com ele. Confirmo que meu nome não é só esse, ainda tem um Aparecido ali no meio, porque claro que eu tinha que ser Aparecido. Tem que chegar na pessoa certa. O endereçamento tem que vir correto. Mas eu falo pra ele, e eu acredito nisso mesmo, não é arrogância minha, falar, olha, boas vibrações são muito bem-vindas, por favor, nas suas orações e tal, mas não vai ocupar a espiritualidade, que eles têm mais o que fazer. Eu tô mesmo bem, sabe? Eu não sou dessa de ficar, ai gente, né, Jesus, não, eu acho que eles têm mais o que fazer, eu acho que eu tenho que fazer o meu. Eventualmente, eu falo, ai gente, desculpa incomodar. Mas se você tiver no tempo livre, desculpa incomodar, mas eu tô precisando disso, juro que é ridículo, né? Mas eu acho assim, Rô, todos os dias eu falo assim, que eu mais agradeço do que eu peço alguma coisa. Eu também. Então todo dia eu falo, Senhor, obrigado. Só o fato de estar aqui na minha casa, da gente ter um teto, de eu ter alimento, ter um trabalho, meu filho tá com saúde, meu marido, minha mãe, que as pessoas mais próximas, meus amigos queridos, tá todo mundo bem? Ótimo, Senhor, obrigado. E aí quando você se sente naquela situação assim, você tá num beco sem saída, você tá ansiosa, sem saber o que fazer, ai Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Então, é normal a gente recorrer a alguma divindade quando a gente se sente perdido. Do mesmo modo, quando você é criança, você recorre à sua mãe, você vai lá e chora e acontece alguma coisa. Então, é um amadurecimento, mas eu acho assim, independente das religiões, de quem acredita em quê, eu também sou um pouco parecida com você nesse sentido. E aí, eu às vezes me faço esse por favor, dá uma olhadinha aqui. Que eu acho que eu vou precisar. E tá tudo certo. Mas eu aciono cada vez menos. Não porque eu acho que eu sou afodástica. Não. É porque eu acho que tá tudo certo, tá sob controle. Né, Rô? Temos que fazer o nosso. Vamos fazer o nosso, gente. Se a gente fizer o nosso, não dá trabalho pros outros, já tá de ótimo tamanho.
Já estava de ótimo Já tamanho. tá de ótimo tamanho, é verdade. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Vou fazer uma paradinha ali. Você quer... Olá! Gente, adoramos essa conversa e esperamos que tenha sido útil para você também. E mais uma vez, fiquem à vontade para conversar conosco a respeito através dos nossos muitos contatos que estão marcados aqui no corpo dessa publicação. E no próximo episódio, a Andréia compartilha conosco algumas de suas vivências falando sobre menstruação e as dificuldades que muitas mulheres enfrentam em seus ciclos menstruais. Sobre a hérnia de disco, né? A demanda de hérnia de disco que ela tem na lombar e as dificuldades associadas a isso. Fala também sobre o fim da maternidade. Opa, licença maternidade, olha o ato falho aí, gente. Seguida de uma grave crise culminada e provocada por essa mesma hérnia de disco, intimamente associada com as recorrentes cobranças e autocobranças comumente impostas pela sociedade. Fala também sobre métodos contraceptivos e a escolha do DIU e o fatídico diagnóstico de endometriose. Fechando com o meu relato de mudança de perspectivas, inclusive pela iminência de morte com o diagnóstico de câncer, que felizmente já foi tratado e está só sendo acompanhado. Portanto, meus amores, estejam atentos aos próximos encontros e venham também tomar chá e trocar experiências conosco. Vocês já perceberam que nós adoramos falar, falamos de maneira clara e abertamente, e ficam muito à vontade para poder chegar aqui na nossa conversa e trocar, né? Trazer informações, trazer dúvidas, dilemas, vamos debater isso de maneira franca, mas no núcleo acolhedor dessa dinâmica que a gente está criando aqui, que é o Coisa de Mulher. Super beijo, até a próxima!